Muito boa tarde a todos e vamos dar início a este webinar que tem como grande objetivo divulgar resultados que têm vindo a ser obtidos no âmbito de um projeto em que o CATA e outras organizações do nosso país estão envolvidos, já envolve 10 parceiros e, não demorando muito mais, gostaria de agradecer aos nossos colegas que estão aqui presentes hoje neste webinar para passarem a todos os conhecimentos que têm sobre o tema. E depois, naturalmente, que antes de cada apresentação farei uma breve apresentação curricular sobre cada um dos intervenientes. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade por estarem aqui presentes hoje. Eu vou passar a palavra ao nosso colega Eduardo Esteves, que, em representação da coordenação deste projeto, vai falar. O Eduardo é estudante de doutoramento, faz parte do projeto AIX como bolseiro de investigação e é ele que vai fazer esta sessão de abertura e logo a seguir, sem parar, entra logo no tema AIX, atividade enzimática da flor de carne no fabrico dos queijos DOP. Muito bem, muito obrigado também por ter aceito, Eduardo, este nosso convite. Obrigado eu vou começar por partilhar então o ecrã. Penso que todos estão a ver, não é? Sim, sim. Pronto, quero agradecer pela oportunidade de poder fazer esta apresentação aqui com vocês. O título da apresentação é AIX, Scenery Innovation for Best Cheese. Isto é um projeto que surgiu de um grupo operacional já criado com o mesmo nome, com o objetivo de promover a atividade realizada pela coagulação de leite para queijo com flores de carne. As principais entidades participantes neste projeto como promotora é a Universidade Católica Portuguesa, mas também temos o Instituto Politécnico Castelo Branco, a Universidade de Évora, o INIAV, o Instituto Politécnico de Viseu, a ANCOS, com sabores e ambientes Serra da Estrela, o CEBAL, a Associação Centro Tecnológico Agroalimentar, que é a entidade promotora do evento em que estamos agora a participar, e o Instituto Politécnico de Beja. Pois bem, isto aqui é um projeto de transferência de conhecimento, portanto tem como base sólida dois grandes objetivos. O primeiro objetivo trata-se da inovação de produtos e processos visando a valorização do setor dos queijos, que usam, como é óbvio, a flor do cardo como agente coagulante. E como segundo objetivo, e tratando-se, como eu disse anteriormente, um projeto de transferência, trata-se da disseminação e demonstração, tanto a âmbito nacional e internacional, dos resultados obtidos neste grupo operacional. Tem três grandes tarefas para serem realizadas. A primeira, a caracterização do perfil enzimático, proteolítico e atividade coagulante destes ecótipos de Cinera cardúnculos. Uma das tarefas que eu vos irei apresentar aqui é esta. A tarefa 2, o estabelecimento do coagulante vegetal com qualidade e segurança alimentar. Tarefa 3, a aplicação do coagulante vegetal no processo de fabrico de queijos tradicionais DOP, que nós designamos de Ecocine, e no design de novos queijos, que nós designamos em novo Ecocine. E, por fim, a criação de uma plataforma web, AIX, e a criação de um programa de itinerante de ações de disseminação e demonstração, tal como é aquela que nós estamos agora aqui a ter, e também vos irei falar da plataforma web criada por nós. Pois bem, em termos do delineamento experimental deste projeto, nós começamos pela seleção de ecótipos de carne, para serem selecionados e percebermos qual é que era o coagulante mais adequado para cada tipo de queijo, através do perfil enzimático, da determinação da atividade proteolítica e coagulante e, por fim, da qualidade e segurança alimentar. Estas tarefas terão, queremos saber então qual é que será o impacto destes diferentes ecótipos, portanto destes diferentes coagulantes, nas características do queijo e também no design de novos queijos. E, começando aqui da parte das tarefas experimentais, quero-vos apresentar aqui a nossa tarefa, que é a caracterização do perfil enzimático de ecótipos de Cinera cardúnculos, que vocês perguntam, ok, nós temos cardos, eles parecem semelhantes entre eles, fenotipicamente, ou
seja, visualmente são muito idênticos, ou alguns deles são muito idênticos, mas nós acabamos por ter queijos diferentes, não é? Por diferentes razões, incluindo porque a coagulação é diferente. E porquê? Porque nós temos na sua composição aquilo que nós chamamos as cardosinas, que são proteínas que fazem a coagulação do leite. E quando nós utilizamos os pistilos para fazer essa coagulação, nós temos que perceber que diferentes ecótipos, ou seja, diferentes tipos de cardo, têm na sua composição cardosinas que são as mesmas, mas podem estar presentes, ausentes ou em quantidades diferentes. E por isso, eu trago-vos aqui aquilo que nós designamos de um perfil cromatográfico padrão, que é uma planta em que nós já estudamos há muitos anos e já sabemos qual é que é a sua composição e as suas características. E no gráfico apresento-vos um conjunto de 6 letras, a E, F, G, H, A e B, que se tratam de 2 grupos de cardosinas diferentes, em que nós sabemos quais é que são e sabemos que podemos usar este perfil como comparação com os perfis dos diferentes ecótipos experimentais para esta tarefa. E foi isso que fizemos. Portanto, nós usamos 6 linhas diferentes nesta seleção de ecótipos, num campo experimental, em que colhemos todas as plantas desta linha para formar uma pool, portanto ficamos com 6 pools diferentes, uma pool da linha 5, uma da linha 14, linha 19, 21, 22 e 26, e fomos decifrar a diversidade do perfil enzimático de cada linha. E aquilo que nós podemos observar, eu vou-vos mostrar obviamente 6 gráficos diferentes deste género. A tracejado nós temos então o nosso perfil padrão, em que já sabemos quais é que são as cardosinas que ele compõe, e nós vamos ver que em 3 momentos de colheita diferentes, para cada uma das linhas, em 2018, 2019 e 2020, nós vamos ter um perfil mais ou menos homogéneo, e aquilo que vai variar será sempre entre pools, ok? Então, nós conseguimos ver que para a linha 5 nós temos um perfil que tem uma variação simplista comparativamente ao nosso perfil padrão, apenas não apresentam 2 das cardosinas, a cardosina E e a cardosina H. Se nós passarmos para a linha 14, aquilo que vai acontecer é a mesma coisa que antes, não vamos ter a cardosina E nem H. Por consequência, a linha 19 começa a suscitar algum interesse, porque nós vemos que ela tem todas as cardosinas E, F, G, H, tem a cardosina B, mas qualquer coisa se passa aqui na cardosina A, ok? Aparentemente não tem, não é? Portanto, se continuarmos para a linha 21, ela é um perfil muito idêntico àquilo que é o nosso card padrão. A linha 22 segue o mesmo intuito e, por fim, a linha 26 volta aqui a suscitar algum interesse, não tendo na sua composição cardosina A aparente. Então, o que é que nós pensamos? Bem, nós temos que formular conjuntos de... Temos que ter uma formulação para a coagulação do leite. Portanto, por que não testar a mistura de linhas, que é aquilo que nós precisamos, não é? E então, na mistura de linhas, nós queríamos alguma coisa que fosse idêntica e alguma coisa que nos chamou a atenção, que foi, na linha 19 e na linha 26, nós vemos que ela não tem na sua composição cardosina A. E isso, pensando nós e sabendo de antemão que as enzimas proteolíticas do cardo, as cardosinas, são aquelas que fazem a coagulação do leite, a ausência ou a diferença na sua composição vai fazer com que a coagulação seja diferente. E por isso, se é diferente, que tipo de diferenças, ou seja, que características é que o queijo terá, sabendo nós esta ciência que está por trás do cardo e do queijo, não é? Portanto, aquilo que fizemos foi agrupar estas 2 linhas, a 26 e a 19, e fizemos um lote destas 2 linhas, ok? Misturámos bem os pistilos, e fizemos um lote sem cardosina A. Por consequência, fizemos outro lote com as linhas 5, 14, 21 e 22, com os perfis que nós vimos antes, e demos a característica de ter cardosina A, além da B, e de outras cardosinas F, G e H. E o que nós queremos avaliar de seguida será a sua implicância, a sua ação na parte de proteólise do queijo e quais é que são as características que irão ser diferentes, ok? Mas para isso nós teríamos também, e fizemos,
ensaios de secagem para a definição da temperatura ótima a qual deverão ser submetidos os ecótipos. Nós sabemos que, obviamente, os produtores têm diferentes formas de fazer a secagem do cardo. Nós usamos uma forma o mais próxima do produtor possível e percebemos que para que o cardo consiga manter as suas características, seja em termos de proteólise, seja em termos do perfil e da sua composição, a temperatura de secagem a 30 graus será aquela que nós iremos usar nos partos experimentais e é aquela que está a ser submetida a todos os ecótipos destes lotes que eu vos falei anteriormente. Por fim, quero-vos falar da tarefa 4, a parte da disseminação, neste caso a criação de uma plataforma web, denominada AX, tal como o nosso projeto, que tem como base conseguir fazer uma disseminação da informação o mais simples possível e o mais completa possível, obviamente, tratando-se de um projeto de transferência. E aquilo que nós criamos, eu vou sair da apresentação para entrar aqui. Vocês estão a conseguir ver o meu browser? Sim? Ok. Sim. Ok. Então, o que nós desenvolvemos foi esta plataforma web para conseguir fazer a disseminação dos resultados e conseguir fazer esta integração de toda a informação científica que já tem muitos anos, não é? Porque até o momento o investigador produz muita informação, mas depois queremos chegar à parte do produtor e às vezes precisamos de encontrar aqui uma ponte entre os dois. Aquilo que nós queremos é chegar ao produtor e apresentar produtor, investigador ou consumidor, mas queremos chegar com o máximo de informação possível, o mais simples possível, claro, e para que todos tenhamos acesso a tudo. E esta plataforma web tem precisamente isto. Nós entramos na página inicial, isto é um work in progress, ok? Temos 3 grandes setores: sou produtor, investigador ou consumidor. Eu, sendo investigador, vou, pela minha curiosidade, ou sou investigador. 4 minutos. Com certeza. E aquilo que nós encontramos são duas áreas diferentes, carduzinas ou investigadores e publicações. Como nós sabemos, queremos uma base científica muito grande, portanto, obviamente vamos basear-nos ao máximo nas publicações já geradas e nas pessoas que conseguiram gerar essas publicações, e não é mais do que aquilo que nós chegamos aqui à história das carduzinas, e vemos que temos aqui a história das carduzinas desde a descoberta à procura dos genes e se há diferentes tipos de carne, as pessoas envolvidas em cada uma dessas tarefas, eu vou-vos entrar por fim aqui se há diferentes tipos de carne, e como nós vemos, com recurso a imagens científicas, ilustrações científicas e banda desenhada para promover a interação e a simplicidade da informação, nós vemos sempre aqui as nossas referências e o mais visual possível da informação que está em texto. Quero terminar aqui só com esta parte final que eu achei acho extremamente interessante mostrar, que nós vemos cards diferentes, têm perfis diferentes, não é mais do que aquilo que eu vos estive a apresentar até agora, e quero-vos trazer aqui desde o card até aos pistilos, até a análise, escolha do perfil mais adequado, tendo em conta as carduzinas que compõem o card e o tipo de queijo que nós queremos, à preparação do coagulante e, por fim, à produção do queijo. Com isto quero terminar a minha apresentação, vou só fazer aqui a partilha do slide final e agradecer em nome de toda a equipa AX, um bem-aja a todos e estou disponível no fim da apresentação para questões. Muito obrigado, Eduardo. Todos nós achamos muito interessante esta sua comunicação. Aliás, quem esteja também interessado neste tema e serão queijeiros, serão produtores de leite de pequenos ruminantes e não só, poderão naturalmente visitar esta página web e desta forma conseguir obter informações precisas sobre o que se pretende. Sim, em breve irá para o ar. Muito bem. Eu cumprimento agora o Dr. Nuno Alvarenga. O Dr. Nuno Alvarenga é investigador auxiliar do INIAV, também foi docente do Instituto Politécnico de Beja. Entretanto, vai-nos falar sobre o iCheese, Scenario Innovation for Best Cheese em Castelo Branco,
o contributo do INIAV. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite. O Dr. Nuno Alvarenga está em substituição do professor Pedro Louro, que por razões pessoais não pode estar presente neste momento. Muito obrigado, Nuno. Obrigado. 15 minutos. Pronto, já tenho som. Boa tarde a todos. Sim, senhor. Boa tarde a todos, novamente. Obrigado, António. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao CATAI e à Câmara de Castelo Branco e cumprimentar pela organização deste evento. Infelizmente, ainda não é presencial, mas esperemos que em breve estes eventos comecem a ser mais presenciais, mesmo que continue a haver aqui uma situação híbrida que também tem as suas vantagens, não é? Porque podemos estar em diferentes pontos e continuar a assistir em diferentes pontos do país e continuar a assistir a este tipo de eventos. Dizer, como já foi referido, que estou a substituir, por imprevisto de última hora, estou a substituir o colega e coordenador da equipe, o Pedro Louro, da equipe da unidade dos laticínios, leite e laticínios do INIAV. A apresentação que nos traz aqui é o contributo do INIAV para o AIX, portanto é um resumo do contributo do INIAV para o AIX e numa perspectiva também de preparação do ensaio seguinte que já vai realizar de elaboração de queijo em condições piloto, em que nós tivemos a caracterizar nestes últimos dias estes lotes que foram referidos anteriormente pelo Eduardo e já trazemos aqui os resultados para poderem ser usados no ensaio seguinte. Pronto, o grupo de leite e laticínios pertence à Unidade de Tecnologia e Inovação, que é este edifício que está no Polo de Oeiras do INIAV. É composto, somos três, o Pedro Louro coordena e depois somos mais dois, eu e a Sandra Gomes, que temos estado afetos a este projeto OIX e outras atividades, obviamente. Antes de ir diretamente para o OIX, apresentar um pouco as atividades as principais atividades do nosso grupo, principalmente no que se refere à coagulação, à avaliação da coagulação de agentes coagulantes. A principal atividade é realmente a atividade coagulante, a determinação da atividade coagulante, em que fazemos a atividade coagulante pelas normas da FIL-IDF, pelas normas internacionais, em que a atividade coagulante é determinada a partir de condições padrão, bem definidas internacionalmente, e é a partir daqui que se pode valorizar os coagulantes, e neste caso os coagulantes de origem vegetal e o cardo. Portanto, é muito importante valorizar os coagulantes porque, como sabemos, o coagulante não tem todo, e o cardo, não tem todo o mesmo grau de pureza. E por isso, esta determinação da atividade coagulante é extremamente importante. Depois temos também equipamentos específicos de laticínios, para além dos equipamentos normais de laboratório, temos alguns equipamentos específicos de laticínios, como o Milkoscan, em que fazemos a determinação da composição físico-química maior do leite, proteína, gordura, lactose e o zitotálise engordurado, um equipamento da FOSS, e temos também as metodologias de calibração para o mesmo, a partir dos métodos de referência, como, por exemplo, o método Gerber para a determinação da gordura, o método Keldal para a determinação da proteína, não tenho aqui imagens,
E depois temos um equipamento muito especial, eu digo muito especial porque é único no país, que é o Optigraf, que é um equipamento que foi desenvolvido pelo Instituto Francês de Investigação Agrária, o INRA, especificamente para monitorizar a coagulação por um método que é um método óptico. Este equipamento tem como outputs algumas características, como por exemplo o R, que é o tempo de início da coagulação. É um equipamento muito prático, os outputs são muito práticos. O AR e o A2R é a intensidade do sinal óptico, ao fim de 2 vezes o tempo R ou 3 vezes o tempo R, ou seja, dá uma ideia de a consistência da coalhada. O OK20 é outra característica que nos dá aqui no Optigraf, que é, no fundo, o tempo decorrido a partir do início da coagulação para ter uma consistência padrão, uma consistência normal, e a intensidade de sinal ao fim de 20 e 40 minutos a partir do início do teste, que é o A20 e o A40. Portanto, vamos falar à frente nestas características. De referir ainda que este equipamento é muito versátil porque pode ser usado de várias formas. Ele foi desenvolvido um bocado para avaliar os leitos a partir de um determinado coagulante, os leitos que chegam às unidades fabris. Portanto, isto é um equipamento que também foi desenvolvido para as fábricas, mas, por exemplo, se fixarmos o leito, que é o que nós fazemos muito, se fixarmos o leite, podemos experimentar os diferentes coagulantes. Ou seja, no fundo, o trabalho do INIAV nos últimos anos tem sido mais este: fixar condições padrão para o leite e ir experimentando diferentes coagulantes e, mais especificamente, diferentes coagulantes de vegetais, cardo, e ir avaliando os comportamentos. Mas ainda há, por exemplo, a possibilidade de fixar o leite e fixar o coagulante e experimentar diferenças de tecnologia. Por exemplo, diferentes temperaturas, qual o comportamento? Diferentes temperaturas de coagulação, qual o comportamento? A grande vantagem é que a coagulação se desenvolve em pequenas microcubas de coagulação, extremamente pequenas, e fazemos logo 10 ensaios de uma vez com diferentes condições. Portanto, é extremamente versátil, é um equipamento extremamente versátil para início de estudos. Claro que depois algumas condições podem ser fixadas e estudar em escala já mais piloto, e temos cubas Armfield, temos 3 cubas Armfield, usamos muito para cubas de 8 litros, portanto 6 a 10 litros. Nós normalmente fazemos ensaios de 8 litros, dá em ovelha cerca de 3 queijos, de dimensão menos de meio quilo. E estas cubas são cubas em que nós conseguimos fixar muito bem as condições de coagulação, de agitação, de corte e por aí fora, e conseguimos também fazer queijo já de uma forma experimental e em pequena escala, mas em pequena escala. Claro que estas cubas são por vezes solicitadas por indústrias que têm cubas de coagulação 5, 10, 15 mil litros, querem realizar um ensaio de um auxiliar tecnológico, por exemplo, em pequena escala, não vão experimentar uma cuba de 5 mil litros, vêm e fazem. Há pouco tempo tivemos um serviço destes. Vamos também trabalhar no projeto Serpa-Flora, fazer cubas com fermentos desenvolvidos pelo projeto Serpa-Flora, que é outro grupo operacional a que pertencemos. Portanto, estas cubas têm uma grande versatilidade pela dimensão pequena que têm. Em relação agora à participação do INIAV no AIX, estamos mais na tarefa 1, caracterização do perfil enzimático, proteolítico e atividade coagulante
de ecótipos de cinara-carduncos instalados nos campos experimentais. E, neste caso, mais a caracterização da atividade proteolítica e coagulante. Tarefa 1.2. Depois, a tarefa 2, estabelecimento de coagulante vegetal e com qualidade e segurança alimentar. Neste caso, estamos nos ensaios de colheita, processamento, secagem, higienização e na caracterização destes produtos que resultam destas tarefas. Portanto, estão aqui representadas 2 grupos de amostras, que vou apresentar os dados muito rapidamente, muito preliminarmente. O primeiro grupo de amostras, que é esta, 1M, 3M, 6M e 5MA, que são amostras recolhidas dos campos experimentais do Paulo Barracosa em Viseu. Portanto, são amostras de diferentes linhas de cardo. E depois temos aqui estas amostras, este segundo grupo de amostras, que já são de 2021, são recentes, que é um lote com carosina B e um lote sem carosina B no seguimento da apresentação do que o Eduardo esteve a referir. Desculpa lá, António, mais ou menos como é que eu estou de tempo? 5 minutos, Nuno. 5 minutos, pronto, obrigado. Então, as nossas metodologias, atividade coagulante, portanto, já falei um pouco da atividade coagulante, atividade proteolítica, em que se faz, no fundo, a atividade proteolítica não específica através de a adição de TCA a 12% ao fim de um momento de coagulação, pode ser 2 horas, por exemplo, podíamos fazer outro tempo, mas ao fim de 2 horas, para avaliar a libertação de azoto não proteico. Depois temos a metodologia optigráfica, também já falei um pouco nela, não vou voltar a referir. O rendimento queijeiro, em que se fazem pequenos lotes de queijo em pequena dimensão, exatamente para saber qual a quantidade de soro e qual a quantidade de resíduo seco que sobra, exatamente para ver qual é o rendimento queijeiro de cada lote. Depois faz também a umidade do coagulante, para determinar a umidade, exatamente para determinar o resíduo seco. Portanto, nas amostras 1M, 3M, 6M e 5MA, temos aqui os resultados de resíduo seco não variam muito de uns para os outros. A atividade coagulante já varia, temos atividades coagulantes superiores no 1M e 5MA e atividades coagulantes inferiores no 3M e 6M. Portanto, isto no fundo vai resultar de uma força maior no M e 5MA. No fundo, a força é 1 ml de coagulante, ou 1 grama de coagulante, neste caso, quantos mililitros de leite coagulam. É uma medida mais prática, mais visual, a força. E a força referida ao resíduo seco. A partir destes dados da atividade coagulante, podemos definir quantidades de flor recomendadas para coagular o leite. Por exemplo, 0,25 gramas por litro de leite para 1M, 42, 3M, 6M, 35 e 5MA, 28. Ou seja, a partir destes dados podemos perceber, por exemplo, com 5 gramas de cardo, quantos litros de leite podemos coagular. E vemos que difere um pouco de coagulante para coagulante, de cardo para cardo. Pois, está a acabar o tempo. Pronto. E esta... a evolução da coagulação a partir do optigrafo
o que é que nós podemos ver no 1M, na linha 1M e 5MA, no fundo, apresentam valores semelhantes, comportamentos aproximados, e na linha 3M e 6M, que têm menores valores de atividade coagulante, portanto são mais lentos, mas, pelo contrário, proporcionam uma maior taxa de agregação, porque se nós virmos os valores de AR e de A2R, e mesmo são superiores, e o K20 é inferior. E por fim, falando, desculpem, eu vou passar aqui à atividade coagulante, a atividade proteolítica à frente, para falar de estes agentes coagulantes que nos enviaram agora, que é um lote com cardosina B e um lote sem cardosina B. Por estes resultados serem mais urgentes, agora para o ensaio que se segue. Resíduo seco é muito semelhante, mas a atividade coagulante varia um pouco. É um bocadinho superior no lote com cardosina B e inferior no lote sem cardosina B. Ou seja, o valor de força, atividade coagulante, é 1 para 3.200 no lote com cardosina B e 1 para 2.900. Isto leva a que a quantidade de flúor a adicionar no lote com cardosina B deve ser à volta de 0,29 gramas e o lote sem cardosina B 0,32. Isto para termos um valor equivalente enzimático no lote de fabrico. Isto para termos um valor equivalente. Que é o que se pretende, é comparar nas mesmas situações. Ou seja, por exemplo, eu julgo que o ensaio vai ser com 25 litros, e o Pedro já deixou aqui o valor a adicionar do cardo, ou se não for com 25 e depois alteram, não é? Devem adicionar 7,3 gramas de flúor para o lote com cardosina B e sem cardosina B devem adicionar 8,1 gramas de flúor. Portanto, estes são os resultados e por isso é que eu passei um pouco, porque penso que o tempo está a acabar. Sim. Pronto. Só já agora, para terminar, aqui estão os valores do Optigraph, os outros índices ainda não houve tempo para os fazer. Aqui estão os valores do Optigraph. Não variam assim tanto, tem o valor de R é superior no lote sem cardosina B, ou seja, demora mais tempo a iniciar a coagulação. Vocês vão reparar que o lote sem cardosina B vai demorar mais tempo a partir do início da floculação no entanto, e depois provavelmente até vão reparar que vai dar uma coalhada mais firme. Pronto, é isto que tinha para apresentar. Em nome do Pedro Louro e também da Sandra, agradecemos a disponibilidade para estar aqui a contribuir com os nossos elementos. Muito obrigado, Nuno Alvarenga. Muito interessante. E quem está ligado à transformação do queijo, de certeza que, enfim, ficou muito entusiasmado com estas informações que foram transmitidas. Vou passar a palavra ao professor Paulo Barracosa. O professor Paulo Barracosa é doutorado, é da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu. Enfim, tem desde sempre estado ligado a esta questão da valorização dos recursos genéticos, em particular com esta espécie que é Cinara adultos. Muito obrigado, Paulo, por ter aceito este nosso convite e então pode começar a sua apresentação. Vai-nos falar sobre a bioquímica das flores de carne na produção de queijo Serra da Estrela com DOP. Obrigado, Paulo.
Obrigado eu, ao Cato, ao Sr. Moitinho, em nome individual, e a toda a equipa. É um prazer voltar a estarmos juntos, não é? De facto, esta coisa do híbrido permitiu estar cá, porque se calhar hoje não poderia estar presencialmente onde quer que fosse. Isto porque nesta lógica de ir buscar, de facto, a biodiversidade, por acaso estou no Algarve, não para a praia, mas para buscar, no fundo, as variantes que possam vir a interessar, para perceber um pouco tudo isto, não é? Já todos percebemos, e aqueles que estão neste grupo, melhor ainda, que isto é complexo, não é? Isto não é complexo o cardo, e ainda mais complexo é o fabrico de queijo, não é? Eu tinha quase prometido a mim não ir até ao queijo, dada de facto essa complexidade, mas vou ter que ir ou tenho que ir ao queijo, porque é a melhor forma de provarmos o valor do cardo, não é? E no fundo criar esta sinergia. Eu vou tentar ser breve. Eu sempre que faço alguma apresentação tento trazer algo de novo. Já falo disto há muito tempo, já me cansa a mim às vezes de ouvir, e vou procurar de facto ser sintético e trazer mais, não é mais dúvidas, não é? Mas mais algumas achegas do que esclarecimentos efetivos, porque efetivamente estamos todos atrás disso, mas é um processo que irá demorar ainda algum tempo. Ora bem, iria abreviar esta questão da importância do cardo na DOP de Serra da Estrela, mas que é extensiva a todas as outras DOPs. Esta questão da colheita do cardo é um elemento importante e que se calhar vamos ter que olhar para ele com mais atenção. A própria forma de preparação dos extratos também. E depois essa questão da diversidade bioquímica que o Eduardo já falou e que vale a pena se calhar esmiuçar um bocadinho mais até onde é que nós conseguimos, e depois a questão da produção do queijo Serra da Estrela. Ora bem, eu entendo que, eu estou aqui a particularizar a DOP Serra da Estrela não por uma questão de regionalismo ou qualquer coisa, tudo isto é extensivo a qualquer uma delas e aplicável a qualquer uma das DOPs. A questão da Serra da Estrela é porque, de facto, o cardo faz falta a esta região, faz falta a cultura do cardo, faz falta por um conjunto de razões e por um conjunto de valorizações que nós poderemos tirar a breve trecho, e estamos a falar aqui de marketing territorial, não é? Portanto, e em breve provavelmente haverão outras informações em relação a isto, e que acredito que cada DOP poderá adequar esse tipo de aplicação, não tendo todos que fazer o mesmo. Nós, nos últimos 2 anos, plantamos mais de 100 mil cardos, não é? O que é um número notável, porque sabemos exatamente onde é que estão todos os ecótipos, todos os genótipos, etc., que temos cultivado, plantado ao longo de toda a região, e isto é um trabalho, diríamos, escondido, não é? É um trabalho que será notável daqui a alguns anos, quando isto estiver tudo a produzir em escala, e que nós podemos, de facto, ir avolumando a informação que todos estamos a acumular neste sentido. Está tudo identificado, onde é que estão os campos, o que é que cada um dos campos contém, quais os ecótipos têm. Portanto, isto de facto é um trabalho escondido, não é? Portanto, que eu considero que é notável. E isto vai nos permitir, de facto, encontrar as tais outras aplicações, que há grupos imensos, diversos, a trabalhar nas diversas aplicações do cardo, e de facto isto também é uma área que não se enquadra diretamente neste projeto, mas que acho que é importante para que nós não estamos a plantar apenas exclusivamente para a flor, embora seja essa o mote maior, diríamos assim. Depois esta questão da colheita, não é? A questão da colheita é fundamental. Não é? Portanto, eu acho que andamos todos ainda um bocadinho a brincar, todos, diríamos, o setor, a brincar um bocadinho com isto do cardo, não é? A tratar o cardo pelo preço, quando nós devíamos estar a tratar pela qualidade e a tratar pela diferenciação, pela identidade que possa ser aplicada a cada uma das regiões com os propósitos devidos. E nisto o AIX terá um papel fundamental. Nós podemos apanhar cardo, de facto, em que se inclui tudo, e teremos esta imagem aqui de cima que diríamos que é um bocadinho tudo. Nós depois partimos isto nos diversos elementos e temos que estudar o que é que cada uma das partes vale per si, não é? Portanto, a questão da mecanização é outra questão que estamos a estudar, porque efetivamente seria importante, desde que não abdicássemos da qualidade desse mesmo cardo. E ao estudar a flor, nós percebemos o que é que vem de cada lado, não é? É óbvio que o Eduardo referiu muito bem, isto é um trabalho de 30 anos, liderado pelo professor Euclides Pires,
Eu tenho o prazer de ainda contar com ele, de facto, como diríamos, o meu tutor, e foi isso, foram as palavras sábias que ele tem dito que me fizeram a mim agarrar o cargo passado 20 e tal anos, portanto, e ando nisto já há coisa de 10 anos, porque ele falou na biodiversidade do cargo. Era importante olharmos para a biodiversidade do cargo. Não que antes ninguém tivesse olhado, mas só que antes olhou-se para questões particulares e específicas. Não é? O que é que vale a carosina A e o que é que vale a carosina B? E nós estamos a trabalhar nesta biodiversidade. Não é? A minha área dos recursos genéticos, a mim interessa-me a diversidade e não a homogeneidade. Não é? Mas é óbvio que cada um tem que perceber o que é que cada coisa vem e de onde para podermos fazer os tais blends que nós todos ansiamos. Não é? E temos aqui diferentes tipos de perfis de diferentes partes e percebemos que a variação que existe entre essas diferentes partes, estejamos a falar só do estigma ou do estigma e do estilete, e estejamos a falar de pólen, de corolas, de estigma, etc. Não é? Portanto, falta-nos algum caminho a fazer, embora o que já sabemos hoje é muito para podermos ser um bocadinho mais efetivos. Pois esta questão da preparação do extrato é outra área fundamental. Nós temos que, isto aqui temos que evoluir ainda bastante. Não é? Bastante no sentido de procurar os extratos padronizados naquilo que é padronizável e higienizados naquilo que nos interessa, efetivamente, para termos uma maior garantia deste extrato para aquilo que queremos fazer. Longe de mim querer pôr todos a fazer o mesmo, o que eu quero é pôr cada um a saber a fazer aquilo que efetivamente pretende fazer. Não é? Quando eu digo toda uma equipa. Não é? Neste caso, neste projeto, estou eu, Rui Coutinho, diretamente, embora haja muitos colegas a colaborar. É óbvio que todos sabemos que há vários projetos e eles tendem-se a complementar e só assim é que fazem sentido. Depois, de facto, foi esta imagem de uma eletroforese simples nativa que me chamou a atenção. Quer dizer, isto é bandas para cima, bandas para baixo, como é que isto se relaciona com uma cromatografia, onde é que estão as formas não processadas, onde é que estão as outras formas de carosina A0, onde é que estão a carosina A, onde é que está a carosina B, que formas é que podem existir de carosina B. Portanto, isto foi a partir daqui que tudo isto nasceu, de algum modo, tudo isto que se refere à minha contribuição para esta parte. É óbvio que depois vamos tentar pormenorizar, através da cromatografia, perceber o que cada um dos picos pode dar, não é? E perceber efetivamente que estas formas não processadas, neste caso, que são estas duas bandas superiores e que portam aqui aos primeiros picos, jogam em antíteses com as formas processadas de carosina A, não é? Portanto, isto não tem grande ciência. A ciência que aqui está, o que nos falta saber é porque é que as plantas bloqueiam e ao longo dos vários anos mantêm os seus perfis isoenzimáticos perfeitamente idênticos. De referir que nós estamos a falar aqui de isoenzimas, não é? E, de facto, eu há 20 anos, em 92, comecei a trabalhar com marcadores moleculares, em Alfa Ribeira. Hoje trabalho com isoenzimas. Isto não há uma coisa melhor que a outra. Neste caso, as isoenzimas do carbo, designadas as carosinas, são aquilo que melhor se aplica na produção. Neste caso, na produção coigénica. E por isso é mais fácil nós podemos relacionar diretamente a biodiversidade do campo, dos tais recursos, com a tal valorização que se possa fazer nas queijarias. E aqui nós todos percebemos, de facto, como é que eles, trabalhando individualmente, formam, de facto, uma mescla, uma diversidade grande. Reparem que a soma destes 4 picos é este que aqui está, não é? Isto que aqui está com o extrato global é, na verdade, a ação conjunta e sinérgica de diferentes atuações privilegiadamente isoladas das diferentes formas de carosinas, não é? E nós sabemos que tivermos mais carosina B, teremos uma maior preponderância de um amanteigado, e se teremos mais carosina A, aparentemente teremos uma menor preponderância de amanteigado. Bom, há aqui uma parte que eu não vou entrar em grande pormenor, mas é importante nós irmos depois perceber onde é que elas vão atuar e de que forma é que são diversas, não é? Sabendo nós que a carosina A se liga à quimosina ou se assemelha um pouco à quimosina e que a B se assemelha à pepsina, tenho estado agora com algum cuidado a tentar perceber onde é que elas cortam. Aliás, o trabalho já foi feito, mas tentar perceber, de algum modo, onde é que há aqui pormenores que, de algum modo, nos possam dar indicações mais claras de como é que estas carosinas atuam na prática. E na prática é nas caseínas, é nos leites de ovelha, nos leites de cabra, que são aqueles que privilegiadamente, de facto, têm esse modo de atuação, onde elas são usadas com maior afinco.
E então partimos, de facto, para as diferentes formas de caseínas. Isto é o que está descrito. Nós depois, para além do descrito, fomos, de facto, confirmar isso na prática e perceber, no fundo, que aqueles pequenos péptidos que se formam, não é? De 100 aminoácidos, de 200 aminoácidos, serão a base para depois as bactérias trabalharem e usar essa matéria-prima, não é? E isso é que depois nós temos que perceber, no fundo, como é que isto se dobra nos tais aminoácidos isolados, como é que isso se traduz numa prova organolética em termos dos tais amargores. É este o caminho que temos que fazer e ligando estas pontas todas. Não é? Quem está na queijaria, esta questão, desde do ensaio até à prova organolética, isto tem que estar tudo ligado. Não é? Porque se nós temos pHs mais ácidos numa fase inicial, temos que comprovar se isso se passa numa fase mais adiantada ou se há algum sinal numa prova organolética, numa prova sensorial, que nos fala de acidez, nós temos que perceber de onde é que isso advém, não é? 3 minutos. Pronto, e temos de facto aqui as várias formas das caseínas, eu não vou estar em pormenor, mas pronto, perceber de facto que a diferente atuação promove diferentes limitações de aminoácidos isolados e é aqui que nós temos que trabalhar ainda mais para percebermos como é que isto se relaciona. Bom, falando da produção de queijo em si, portanto, o queijo Serra da Estrela, portanto, não vamos estar aqui em pormenores, mas portanto, este é de facto o protocolo que está definido. Nós este ano fizemos um trabalho interessantíssimo de acompanhamento ao longo do Alavão, no caso da Casa da Ínsula, dos vários produtores que eles têm, como é que varia a proteína, como é que varia a gordura ao longo desse Alavão. Isto é fundamental para que os queijeiros, em cada momento, possam saber como é que devem atuar face ao tipo de flor de carne que poderão usar e de que modo, não é? Portanto, este é o trabalho fundamental. Todos sabemos que o carne só trabalha aquilo que o leite deixa de trabalhar e isto é o trabalho de base, não é? E que nós estamos hoje na escola, felizmente, com aqueles que quiserem colaborar connosco, podemos prestar este tipo de serviço. Depois temos aqui, tinha aqui um conjunto de filmes, irei mostrar só, portanto, isto é o caso da importância da Casa da Ínsula dele nesta cultura e, de facto, fez um campo, não é? É o único que olhou para nós, de facto, com olhos de ver, não é? Os outros já andam meio esquivos, diria que a andar um pouco para a frente. A Casa da Ínsula sabe, de facto, produz a flor que produz, os vários ecótipos que produz, adequa-os ao tipo de fabrico. Em relação ao modo de preparação do extrato, como disse, há aqui muito ainda a fazer. Há diferentes modos. A Casa da Ínsula trabalha nesta forma de varinha mágica, embora que, eu diria que há aqui algumas nuances que são precisas ser estudadas, mas quer dizer, todos estamos a trabalhar para isso. A questão da coalhada. Aqui é um momento crítico. Né? Quando sai esta coalhada, a forma diferenciada como as pessoas trabalham já está aqui. E é isto que vai servir de base para depois o processo de maturação. Portanto, nós andamos a avaliar com muito cuidado esta coalhada ou as coalhadas que saem das diferentes formas de coagulação com diferentes tipos de carne. Portanto, a forma de avaliar o processo de carne, etc. Portanto, isto está nas mãos dos especialistas, dos afinadores, não é? Portanto, o Matias é um exemplo deles, mas há muitos aqui. Bom, de forma muito resumida, nós temos tentado provar nas queijarias. É óbvio que o trabalho de laboratório, que o INEAV faz, o Pedro Louro, todos vocês, é fundamental, não é? Mas, quer dizer, eu que não tenho às vezes tantos meios como vocês, a mim, ou provo na queijaria ou não provo, não é? E, no fundo, é isto que nós temos estado a fazer. Neste caso, com germil, de facto, usando os 3 tipos de flor de carne, nos parecem que são mais diferenciadas. Aqui na Quinta da Lua, este ano, pela primeira vez, fizemos e podemos perceber como é que se relaciona a questão da proteína com a gordura e, de facto, que um tipo de queijo, um tipo de flor como a 6M, faz uma textura mais presa, retém mais gordura e liberta menos proteína solúvel. O inverso passa com uma 3M. Os produtores têm que ficar sempre a isto. Nós levamos às queijarias, são os extremos, diríamos assim, para percebermos qual é o máximo a atuação que a flor de carne pode fazer sobre o mesmo leite, usando sempre a mesma quantidade. E, no fundo, era isto que eu queria dizer, agradecendo, de facto, o convite e desejando as maiores venturas para todos vós. Obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Barragosa. Nota-se que é uma pessoa que, quando fala deste tema,
fala de forma muito emocionada, portanto, sente efetivamente o assunto. Vou passar a palavra agora ao colega Cristófe Espírito Santo. O colega Cristófe Espírito Santo é técnico investigador do CATA, é doutorado em Bioquímica e é o nosso especialista em Biologia Molecular. O Cristófe vai falar sobre produção de queijos de Castelo Branco, o efeito de diferentes etcótipos de Cinara cardúnculos, cardo. Muito obrigado, Cristófe, também por ter aceito o convite. O Cristófe é o coordenador institucional, quando eu falo em coordenador institucional, é no CATA, é o coordenador institucional deste projeto e, portanto, olha, tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, sim. Obrigado pela apresentação e já agora também obrigado a todos por estarem a assistir e aos outros palestrantes que fizeram com que esta apresentação seja mais fácil, porque assim já percebem o que nós estamos a falar da questão do cardo. Este trabalho aqui que vou-vos apresentar da produção de queijos de Castelo Branco, junto com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com o professor Luís Pinto Andrade. Depois eu no fim apresentei a equipa toda do projeto, porque não são só duas pessoas que estão a fazer, são por trás deste projeto. Pronto, nós, em termos de objetivo do projeto, os meus colegas já apresentaram bem o que é que consiste o AIX. Nós estamos basicamente no fim da linha, em que nós temos que traduzir esta questão dos cardos e das cardosinas em produção de queijos de Castelo Branco. Nós fizemos dois ensaios. Ambos os ensaios utilizaram o mesmo produtor. É claro que o leite não é exatamente igual, mas a origem foi a mesma. Foi um ensaio, um em 2019, outro em 2021. A diferença é que foi que no 2019 nós utilizamos 4 cardos e em 2021 nós utilizamos 5 cardos. As massas de cardo foram também variadas. Nós em 2019 utilizamos a mesma quantidade de cardo para 20 litros de leite e em 2021 mudou-se essa quantidade consoante os resultados que o Nuno Alvarenga apresentou. Os queijos todos foram processados no mesmo dia. A única também diferença que nós mudamos entre 2019 e 2021 também foi a prensagem, em que nós utilizamos manual e mecânica em 2019 e depois só optamos por manual em 2021. Em termos de fabrico, os queijos, não vou entrar em pormenores sobre essa questão. Como eu disse, em 2019 fizemos por mecânico e manual e em 2021 apenas manual. Os queijos depois foram todos pesados, salgados e depois postos em umas câmaras de maturação e secagem. Uma coisa que eu não disse antes é que nós também quantificamos o tempo de gelificação e o tempo de corte nos dois anos. Em termos de maturação, nós também tivemos diferenças entre 2019 e 2021. Sobretudo em 2019 tivemos algumas dificuldades em manter a umidade das câmaras, em que o sistema não estava bem adaptado para os queijos e consequentemente nós tivemos queijos um bocadinho diferentes do que era suposto, por isso não se assemelhavam muito com queijos de Castelo Branco. Em termos de dados de leite, dados físico-químicos, nós analisamos o leite antes de o processar. Os resultados mais importantes para nós estarmos aqui a ver é os de proteína e gordura, que a proteína anda à volta dos 6,10 e 6,20 em 2021. Da gordura anda à volta dos 6,7 em 2019 e 7% em 2021. O pH também era mais baixo em 2019 do que em 2021. Depois, nós, como eu disse, nós pesamos os queijos e nós tivemos a monitorizar o peso desses queijos ao longo da maturação. Tivemos perdas de peso, como era normal, como era expectável, o queijo acaba por secar.
Onde nós tivemos mais perda de percentagem de perda de peso foi em 2019, porque lá está, nós temos um problema com a questão da umidade das câmaras, que não conseguimos propriamente controlar a umidade como queríamos. Em 2021 nós tivemos uma perda de peso à volta dos 35%, 37% no máximo. Quanto aos dados da cor, eu aqui apresento os dados da face superior, mas a face inferior e lateral é similar. Como é normal, os queijos perdem luminosidade, que é o gráfico de cima que podem observar, porque os queijos acabam por secar, acabam por perder umidade, e o gráfico de baixo é o aparecimento da cor amarela. Em 2019 a cor amarela foi mais predominante do que em 2021. Isto é normal porque os queijos em 2019 acabaram por secar mais e evoluíram um bocadinho diferente daquilo que nós estávamos à espera. Aqui mostro as imagens dos queijos. Como conseguem ver, em 2019 os queijos secaram demais, até que racharam bastante e tiveram uma cor mais amarelada. Em 2021 tivemos um queijo mais parecido com o queijo de Castelo Branco, com uma massa consistente e sem ter rachadelas, porque conseguimos alterar o sistema de umidade. Para todos os cardos, nós visualmente não conseguimos ver assim grandes diferenças. O que nós fizemos foi também testes de textura. Estes aqui é um teste de compressão, em que nós utilizamos uma plataforma que esmaga o queijo. O gráfico de cima conseguimos ver é basicamente a firmeza total do queijo e temos aqui diferenças muito grandes entre 2019 e 2021. Em 2019 o queijo que foi mais duro foi o queijo que tinha cardo 1M, e em 2021 foi os queijos do cardo 5MA que tinham uma dureza mais pronunciada. Temos que ver que os dois cardos que tinham capacidade proteolítica maior é o 1M e o 5MA, os resultados demonstram que o 5MA tem mesmo uma dureza superior. Em termos de elasticidade do queijo, eles são basicamente muito parecidos, porque eles não são queijos amanteigados como na Serra da Estrela, mas são mais parecidos com o queijo de Castelo Branco. 5 minutos. No teste no puncture test, que é basicamente um teste que é uma agulha que penetra a casca e a massa, nós podemos ver no gráfico de cima que a massa em 2019 tinha mais firmeza outra vez para o cardo 1M, e para 2021 é o 5MA. Na massa, verificou-se a mesma coisa em 2019 para o cardo 1M, e para o 2021 é o 5M é que apresentou uma massa mais dura. Similar, nós também fizemos um teste de spreadability, que é basicamente um teste que utiliza uma sonda esférica que pressiona a massa do queijo. Outra vez, em 2019, o 1M é que tinha uma firmeza da massa superior, e em 2021 a mesma coisa, o 5MA é que apresenta maior firmeza da massa. Para dados físico-químicos, em 2019 os queijos de cardo 1M é que apresentaram maior umidade e maior proteína, com menor gordura, e ao contrário, o do 5MA é que apresentou menos proteína e mais gordura e menos umidade. Em 2021 já foi ao contrário, nós tivemos resultados muito similares entre o 1M e o 5MA, em que tínhamos menos proteína, mais gordura, no caso até do 5MA, e mais umidade nos queijos de cardo 1M. Em termos de gordura, o que tivemos mais foi o 3M.
Pronto, eu, antes de mais, queria agradecer a esta equipa toda que teve a ajudar, ou que teve a participar neste projeto. Os resultados que eu vos apresentei, ainda falta resultados de análise sensorial e com o painel de provadores de queijo da Beira Baixa e também dados de microbiologia. Hoje não deu para mais, mas possivelmente no futuro iremos apresentar os outros resultados e também outros ensaios, porque nós precisamos de repetir estes resultados para termos dados mais consistentes. E desde já agradecia a vossa atenção. Muito obrigado, Cristóvão. Cumpriu o tempo que tinha disponível. Também foi uma apresentação muito interessante, aliás, como todas. Vamos então entrar agora na questão das questões, perguntas que são feitas aos palestrantes. Eu gostava de vos dizer que esta sessão também está a ser difundida em live no Facebook do Sabores de Perdição. E, entretanto, não temos neste momento perguntas nenhumas. Muitas vezes é isto que acontece. Quem anda nestas coisas sabe que a primeira pergunta, a segunda pergunta são as mais difíceis, porque a partir daí, normalmente, enfim, as pessoas começam a desinibir-se e a colocar questões. De qualquer maneira, queria pedir aos participantes que vai aparecer brevemente um pequeno questionário e então solicitava a todos os participantes que, entretanto, já fomos 29 e agora somos 28, aos participantes que preenchessem esse pequeno questionário que vai ser apresentado, porque para nós é muito importante perceber a sensibilidade das pessoas para este webinar que estamos a organizar. Achamos que efetivamente é um tema muito, muito importante e, nesse sentido, queremos também saber a opinião das pessoas. Não havendo perguntas de assistência, entre nós vamos dinamizar o debate. Eu penso que estamos todos de acordo que enfim, é importante trabalharmos neste tema, mas eu tinha aqui algumas coisas, como já nisto há uns anos, aliás, os cabelos brancos e a falta de cabelos mostram também isso mesmo. Tenho a noção de que temos que arrancar e, portanto, é preciso preparar 2 ou 3 ou 4 questões para que, entretanto, as pessoas comecem a participar. Estamos aqui a falar com especialistas deste tema e a primeira pergunta que se faz, ou que eu estou a fazer, é, enfim, países onde também se faz este tipo de trabalho, vocês que conhecem o tema com profundidade, aqui em Espanha também se usa o cardo na produção de queijo. Qual é a vossa opinião? Estão mais evoluídos do que nós? Aprende-se muito com eles? Temos capacidade para competir com eles em termos de, enfim, deste tema tão importante que é o cardo? Porque efetivamente estamos a falar de uma tisana feita com flor de cardo, com os pistilhos, não? Os pistilos. Estamos a falar numa espécie de um chá, viu-se inclusive é uma varinha mágica fazer a mistura, destruir todo aquele material vegetal e incorporar portanto, na água, não é? Que depois vai ser adicionada ao leite. O que é que vocês acham? Estamos bem? Sabemos muito sobre cardo? Há outros países, nomeadamente países mediterrâneos, onde também este tema é importante? Paulo. Lá para o Paulo. Não, exato, começava pelo Paulo. Não é a pessoa mais habilitada. Não, é para o Paulo esta pergunta. Faz o enquadramento que eu depois posso complementar. Então pronto, eu vou fazer um pequeno enquadramento, mas obviamente que o Paulo é a pessoa mais adequada para responder a esta. Nós há pouco tempo fizemos a Espanha está muito evoluída na investigação desta área do cardo. Há países que muito pouco sabem sobre o cardo. Não há coagulação, países mais nórdicos e que usam queijo de vaca e por aí fora. Portugal é o país que tem mais queijos protegidos, com denominação de origem da Europa, os DOP e os IGPs. Portugal é o país que tem mais queijos que são coagulados obrigatoriamente com cardo.
há países que têm relatos de queijos coagulados com cardo, mas na União Europeia os queijos estão protegidos através dos sistemas de qualidade DOP e IGP. Portugal é o país que tem mais, são 7, acho eu. Espanha tem 2 ou 3 queijos, que é o Torta de Alcazar, o La Serena e o Flor de Guia, portanto, e não mais. Apesar de haver outros queijos que poderão ser coagulados, estes é que vêm no DOP ou no IGP, que têm que ser coagulados a partir de carne. E depois há experiências pela Europa toda na área do Mediterrâneo, mas a coagulação pode ser facultativa, ou seja, pode ser coagulada a partir de coagulante animal ou também vegetal. Pronto, isto é em termos da parte de tecnologia. Eu acho que em relação ao coagulante vegetal há um trabalho muito grande a fazer em Portugal, porque é uma mais-valia, o queijo, normalmente isto já são queijos, já são produtos de nicho, queijo de ovelha, que têm algum valor por ser de nicho, por ser produzidos em regiões muitas vezes até desfavorecidas, porque há atenção de alguns consumidores em relação a isto, e depois tem esta mais-valia que é coagulado a partir de um coagulante vegetal, que já há muitos consumidores em alerta em relação a isto. Nestas questões de investigação e principalmente da bioquímica, o Paulo Barracosa poderá responder muito melhor que eu em relação ao que há por aí fora. Só dizer o seguinte, de facto, nós, aliás, pelo historial que o Eduardo falou, nós temos de facto um grande crédito na área da bioquímica do cardo, não é? Por vários grupos nacionais, e de facto o cardo, como sabemos, tanto marcou a sua presença, fez a sua caracterização muito bem discriminada sob o ponto de vista bioquímico. Não se tinha a tal noção de que falava-se na irregularidade, de facto, da inconstância em relação aos tratos que eram produzidos. Eu diria que não se tinha a tal noção da biodiversidade que existe, efetivamente, nas flores de cardo. Quando há pouco o Nuno falava, o Alvarenga falava, e aliás o Cristóvão, naqueles números 1M, 2M, 3M, etc., isso são plantas individuais. São plantas individuais que produzem cerca de 100 gramas de flor por ciclo, não é? E que, portanto, estamos a trabalhar num pormenor de grande escala. Não é? E que, de facto, consigo, esse material é cedido, não é? Portanto, no âmbito deste e de outros projetos, e em quantidade é muito limitado, para podermos ter a noção e a exatidão que vem daquela planta e que há 10 anos essas plantas mantêm os mesmos perfis bioquímicos. Quando o Eduardo fala na questão das linhas, estamos a falar de blend, não é? Estamos a falar de um conjunto de plantas e cujo perfil de ano para ano pode variar, porque há uma planta que pode ter um outro perfil e tem preponderância face às outras, não é? Portanto, de qualquer forma, há uma linha comum que é, neste caso, a não preponderância da cardigina A numa forma perfeitamente ativa, não é? Processada. Ora bem, mas eu estava a referir isto porque isto são plantas que estão no meu jardim e que a minha mulher todos os anos me pede de joelhos quase para eu as tirar do jardim e vai ter que ser este ano, não é? Mas que vou guiá-las muito bem, não é? Portanto, ou seja, 6 plantas que eu plantei na minha casa, no jardim da minha casa, e as 6 têm um perfil distinto. Não completamente distinto, mas teríamos cá ali 3 grupos. Não é? E esta escala de pormenor só nós é que temos. Só nós é que fizemos essa escala de pormenor e isso é reconhecido hoje no mundo, não é? Portanto, de facto, e onde é que nós estamos mais atrás?
estamos na questão da preparação dos extratos de uma forma higienizada e de uma forma padronizada. Eu diria que esse é o grande percurso que nós temos que fazer e não temos de ter medo desse percurso desde o momento que o façamos de uma forma perfeitamente controlada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as flores que cada uma das DOPs irá usar devem, na medida do possível, para já não é possível, mas na medida do possível devem ser originárias dos locais das próprias DOPs. E que devem ser processadas, secas, como faz neste projeto, mas que devem ser preparados extratos de uma forma, de facto, diríamos padronizada, mas diferenciada, não é? Higienizada, porque, atenção, saiu esta semana um artigo que já começa a falar de alergias de miúdos e de pessoas adultas a queijos produzidos com extratos de carne, não é? Portanto, nós temos que estar alertas para isso e temos que estar à frente disso. É óbvio que o Nuno falou bem, que o Bartolomeu falou bem, que há um potencial grande, de facto, de ser um material oriundo de flores, não é? Em contraponto com um material de origem animal ou de origem biotecnológica puro, mas, não podemos dormir à sombra da bananeira, não é? Portanto, nós temos, de facto, de fazer evoluir isto para um produto que tenha, de facto, uma qualidade devidamente padronizada. Eu diria que podíamos ter 3 status diferentes, que esteja microbiologicamente, de facto, no ponto e que possamos, de facto, dar essa garantia de que cada DOP produz as suas flores, faz ou arranja onde se faça os seus extratos e que isto seja feito com um grande critério de certificação. Não é? Portanto, nós não temos que, e em relação à questão em concreto, nós não temos que estar não estamos aqui uns contra os outros, não é? Estamos todos a favor, de facto, da valorização do cardo neste caso, com a aplicação mais direta nos queijos de ovelha, não só, mas nesses, e aí há um potencial grande para chegar a outras queijarias, de facto, que não o usam hoje, ou usam hoje de uma forma, portanto, não completamente clara, não é? Agora, temos é que, de facto, ainda perceber algumas questões aqui, do ponto de vista desta tal formulação, que temos, de facto, que encontrar. E depois, sabermos identificar quais as flores que fazem aquilo, dar essa oportunidade aos queijeiros, para que eles tenham diferentes extratos e que eles possam encontrar qual é aquele extrato que melhor vai ao encontro do potencial do produto que eles querem produzir. Não é? Portanto, isso não há dúvida que eu tenho tido surpresas incríveis com o Cynara humilis, por exemplo, não é? E o Cynara humilis não é sequer possível usar, não é? É óbvio que toda a gente usa porque ele vem num blend. Se usarmos de forma isolada, é fantástico para um determinado nível de apreciador, não é? Uma coisa soft, não é? E essa é outra questão, não é? O que é que nós queremos dos nossos queijos DOP, não é? O que é que queremos como queijo Serra da Estrela? Um queijo com uma marca vincada ou um queijo soft, amanteigado, etc. Quer dizer, esta coisa de irmos só atrás do que as grandes superfícies nos pedem é uma faca de 2 gumes, não é? Vamos para buscar um mercado, mas se calhar perdemos o outro. Portanto, há espaço aqui para clientes apreciadores mais, no fundo, mais adultos, não é? Mais maduros, e saber que queijo é que entregamos, é que fornecemos a esses clientes, esses provadores, esses apreciadores. E outra linha de entrada, não é? Para, de facto, aqueles que nós queremos trazer para este mundo dos DOP, não é? Que é um mundo complexo, mas, de facto, é um desafio, é desafiante também. Obrigado. Eu não sei se o Cristóvão e o Eduardo querem fazer algum comentário. Se calhar só dizer que do nosso colega Abdu também, que veio da Argélia, eles lá também estão a começar agora com esta parte da coagulação vegetal com carne, não é? Para o leite, que é algo que não era usado, eles usam a parte da coagulação animal por norma, e ele veio aqui fazer o trabalho justamente nesse sentido, de conseguir aproveitar um recurso endógeno, que eles têm lá, um recurso deles, para conseguir fazerem uma massificação, uma maximização da utilização do cardo para outras coisas, neste caso para a coagulação de leite e para o queijo. Muito obrigado. Cristóvão, algum comentário? Eu, da parte do cardo, os especialistas acho que já falaram, e eu não consigo pronunciar porque nem sequer trabalhamos propriamente com o cardo, nós estamos mais na produção
Mas concordo com aquilo que tem-se dito, pelo menos eu já ouço falar das cardozinas há muito tempo, também tive o professor Euclides Pires como professor, por isso ele sabia-nos transmitir isso nas aulas, por isso acho que em termos de trabalho bioquímico acho que já foi feito bastante. Agora lá está, e é isto que o AIX também vai trazer, é uma forma de aplicar bem o cardo e fazer-se as infusões ou as tisanas, como o professor Mítico estava a dizer, de uma maneira mais higiênica e mais constante em termos de qualidade. Bom, de qualquer maneira, a quantidade e o tipo de cardosinas varia, penso eu, não varia ao longo do ano, varia de ano para ano na mesma planta ou não. Estamos a falar de anos que influenciam, uns mais úmidos, outros mais secos, influenciam provavelmente a composição de cardosinas da mesma planta de cardo. A questão que se coloca é que tipo de serviços é que poderão ser prestados no futuro, no seguimento da abordagem, enfim, da apresentação que fizeram, é que este projeto poderá prestar no futuro, ou os 10 elementos que integram este consórcio poderão prestar no futuro aos produtores de queijos com DOP, que, como vimos, são muitos em Portugal. O que acham? Que tipo de serviço é que nós podemos controlar isto anualmente? Haver ações de formação que permitam tentar mostrar como é que se deve fazer a tisana, a infusão? O que acham? Isto é importante, é preciso educar as pessoas, não é? Não basta só o consumidor gostar, é preciso que alguém, quem produz, também tenha a noção da importância do que está a fazer e pronto, e por isso mesmo produzir bem. Claro que sim. Se calhar, se não se importa, vou falar só um bocadinho. Depois, se quiserem, então complementam os restantes elementos. É assim, da parte do AIX, nós temos com grande objetivo a plataforma por essa razão. Nós, quando estamos a falar de conseguir chegar ao produtor ou chegar ao consumidor, é mesmo no sentido de nós conseguirmos reunir o máximo de informação possível para que quem está desse lado consiga perceber onde é que pode ir buscar ou informação, onde é que existem campos, de que forma é que podem ser trabalhados, que informação científica está por detrás, que muitas vezes pode-se pensar que é só pegar num cardo, faz-se queijo e aquilo vai ser ao longo dos anos, não é? E isso nós sabemos que não é bem assim. E tentar conseguir chegar um bocadinho com esta plataforma a toda a gente para que se consiga ter o máximo de aquilo que o António estava agora a falar, é chegar com a informação, mas chegar com o conhecimento, para que as pessoas consigam realmente olhar para aquilo como um bebedor, uma fonte de informação fidedigna e de forma a conseguir talvez padronizar algumas tarefas que tenham para fazer e se calhar aquilo que o professor Paulo mostrou há um bocadinho, que é aquela caracterização toda que tem vindo a ser feita por ele, aqui dos campos e de onde é que estão colocadas as plantas, também vem contribuir para toda esta padronização, digamos assim, de algumas coisas que têm que ser o mais padronizadas possível, para que as pessoas que estão nesta indústria consigam também perceber um bocadinho de que, mais do que o cardo, há outros fatores, mas o cardo também é um fator muito importante. E conseguirmos ter nesta plataforma este elo de ligação vai ser a maior mais-valia, é o nosso contributo para este setor. Então, parte do princípio que a plataforma não vai morrer quando terminar o projeto, vai continuar a ser alimentada com a informação que permita manter atualizado tudo o que está disponível. Ela terá que ir tendo atualizações ao longo do tempo, isso é natural, porque a informação não estagna, não é? Nós não conseguimos ter um bolo final pronto para apresentar e depois ficarmos só por aí, não é? Alimentada e possivelmente se calhar acrescentar outro tipo de informação que seja mais importante naquela altura. Portanto, neste momento, localizações.
Neste momento não está disponível ainda em acesso aberto, brevemente estará. Sim, E sim, nessa sim, altura sim. informaremos todas as pessoas que estejam interessadas Claro, neste tema. É claro que importante que sim. depois no projeto se faça uma campanha de Uhum. informação que seja muito eficaz a quem utilize este produto. O evento Mas, final que teremos vai ser lançado. Vai ser lançado no agora nosso evento uma final. questão que veio em encontro daquela que foi colocada. Existe legislação que obriga a que qualquer produto alimentar tenha um rótulo. Será que no futuro poderemos evoluir para uma situação parecida, enfim, com os cardos, com a flor de cardo? Alguém que comercializa este tipo de produto ter que ter uma rotulagem com informação sobre, eventualmente, a composição dessas flores de cardo, em aquilo que está a comercializar, em termos de capacidade de coagulação, de rendimento caseiro, de cardosinas. O que é que acha? Posso? Já agora, antes de entrar nesta questão, que é muito pertinente, o INIAV presta, desde há muito tempo, este tipo de serviços em agentes coagulantes, não só cardo, mas todos os tipos de agentes coagulantes, coalho animal e microbiano, porque isto é como a funda da azeitona, portanto o rendimento da flor faz-se através deste tipo de análise e são procurados não só por colegas do sistema científico, como é o caso de projetos que temos sido procurados, mas até por empresas para avaliar os seus coagulantes. E todos os serviços que eu acabei por fazer na minha apresentação, todas aquelas atividades relacionadas com o cardo, nós prestamos e podemos prestar mais ou menos padronizado em termos de análise a fazer ao exterior. Por exemplo, a atividade coagulante é uma análise rotina que prestamos ao exterior. Em relação à outra questão que é extremamente importante, à segundo modo, que é a rotulagem, terá mesmo que evoluir. E o Paulo disse que isto está tudo muito estudado, já em certas áreas, como, por exemplo, a diferenciação de coagulantes de acordo com, de cardos de acordo com o ecótipo, se calhar, e um bocado também graças ao Paulo, somos top no mundo, porque temos um historial muito grande de investigação nesse sentido, nesse caminho. Agora, estamos muito atrasados, como também foi referido pelo Paulo, é na questão de preparados para serem utilizados em queijaria. Esses preparados são importados. E nós sabemos, alguns de nós que andam nisto, que andam a querer levar carne para os Estados Unidos para depois mandar para cá os preparados. Pronto. E essas pessoas que vão levar o carne para os Estados Unidos querem fazer a atividade coagulante, como é óbvio, é para saber quando chega lá o que é que aquilo vai dar de preparado. Esses preparados como ingredientes para a indústria têm que vir com ficha técnica. Portanto, eu há pouco tempo estive a fazer o serviço, uma prestação de serviços, o grupo, estivemos a fazer uma prestação de serviços para uma empresa em que não era um queijo DOP, mas era um queijo de ovelha tipo DOP, que a coagulação foi feita com um coagulante que, por acaso, cheirava a cardo. Há coagulantes desses preparados vegetais que a gente fala que nós cheiramos, nem sequer cheira a flor de cardo. Este cheirava, porque eu tive a curiosidade de ir cheirar o coagulante, um cheiro intenso a cardo. E que vem com ficha técnica, está perfeitamente padronizado, a atividade coagulante, nós sabemos como se fosse um coagulante de origem animal ou microbiana. Portanto, são produtos perfeitamente padronizados, com rótulo e com indicações de uso.
Portanto, essas indicações, até depois depende um bocado do tipo de queijo, mas vem com, e deve vir, e é muito importante evoluir nesse sentido, evoluir no sentido de acrescentar valor nessa área, porque neste momento nós estamos a acrescentar valor na área da produção, e a gente viu os viveiros todos, já estão a ser plantados e acompanhados pela equipe do Paulo. Estamos a acrescentar valor na área da produção, não só da produção, mas mesmo da produção de diferentes qualidades. E agora é acrescentar, é começar a arranjar parceiros e interessados no sentido de acrescentar valor na área da preparação dos coagulantes mais concentrados, até, de preferência, de forma a que durem e prontos a usar, porque não temos necessidade. Temos muitas empresas a utilizar estes ingredientes, principalmente os que produzem queijo não DOP. Temos muitas empresas a fazer isto. Muitas vezes estes ingredientes não têm qualquer valor, muitas vezes têm poucas carnosinas e têm também quimosinas e pepsinas lá no meio. Portanto, não há qualquer tipo de certificação. Isto também é muito importante. Isto deve evoluir para a utilização de ingredientes preparados, mas estes ingredientes têm que ser certificados pelo agrupamento de produtores e pela entidade de certificação do produto. É o que o Paulo estava a dizer, tem que ser colhido na região, ou tem que haver uma certa, pelo menos no país, portanto tem que ser certificado. Uma entidade certificadora não vai usar um cardo, um ingrediente preparado que vem dos Estados Unidos. Não pode ser. Portanto, tem que ser. Tem que haver algumas modificações nos cadernos de encargo. Isto é um pouco como acontece, por exemplo, em França, com uma coisa que cai a um crime. É usar culturas láticas em França e em Espanha. Usar culturas láticas na produção do queijo DOP. Isto cai a um crime, é um crime não só de lei, mas também nas mentalidades. É um crime. Mas isto faz-se nos outros países. Faz-se desde que essas culturas láticas sejam certificadas pelas entidades certificadoras. E muitas vezes até se faz em leite cru. Adiciona-se essas culturas láticas em leite cru. Algumas mentalidades vão ter que evoluir e aqui aplica-se a mesma coisa. Vamos ter que aplicar, daqui a uns anos está tudo a aplicar um preparado de cardo, não sei daqui a quantos anos, mas é certo que daqui a uns anos, ou 10 ou 20, nas queijarias todas está a usar este tipo de ingredientes. É fazer este caminho o mais depressa possível. Muito obrigado. Só adicionar uma questão. Eu acho que também isto era importante, porque nós falamos aqui muito de diferentes cartosinas, diferentes ecótipos. Isto também pode ser interessante para os produtores, porque lá está para a rotulagem, ter diferentes cartosinas pode também dar origem a um diferente tipo de queijo. E isso também esta caracterização vai ajudar nisso. Nós podemos ter diferentes cartos que podem ter diferentes finalidades para o queijeiro. Eu agora só gostaria de terminar esta discussão, uma vez que não temos ninguém a colocar questões, que ninguém de fora, com 3 provocações. Gostava que me respondessem. A primeira é, identificando nós, no âmbito deste projeto, a melhor solução em termos de cardos, cultivares de cardos, que sejam melhores para a produção de queijo Serra da Estrela, melhores para a produção de queijos aqui da Beira Baixa, que é este Castelo Branco, que é o que usa leite de ovelha e flor de cardo, eventualmente para outras zonas do país onde também se produz queijo, onde DOP, em que o agente coagulante é a flor de cardo. A primeira pergunta é,
Micropropagação. Será que está previsto isto? Efetivamente, utilizar estas plantas mais interessantes para propagá-las e, nesse sentido, termos sempre plantas geneticamente iguais? Esta é a primeira provocação. A segunda provocação é, nós temos cardos, já se disse, vem dos Estados Unidos, enfim, há muita variação, porque as pessoas nem sempre sabem fazer o produto, a mistura, enfim, as plantas por vezes são diferentes, há anos que são melhores, outros anos que são piores, mas a questão é esta, produção deste agente coagulante em laboratório, de tal forma que aquilo está tipificado e é sempre o mesmo, independentemente de ser nesta região ou naquela, é sempre o mesmo. E a terceira questão tem a ver com a conservação das flores, ou dos pistilhos, se efetivamente há trabalho ou há preocupação na conservação, porque as flores são produzidas numa determinada época, são colhidas, a colheita é feita, são secas, e depois há várias formas, tem que haver algum cuidado, algum controle nessa conservação, porque o material vai ser usado ao longo do ano, não é? Naturalmente que há certas zonas do país onde a produção de leite é sazonal e, portanto, é utilizado naquela zona, mas naquela zona, naquela região e naquela época do ano, mas há outras zonas do país onde a produção de leite decorre ao longo de todo o ano e, portanto, se calhar é importante pensar nessa questão da conservação, de forma a evitar que haja contaminações com fungos, toxinas, enfim, aflatoxinas, coisas que possam naturalmente depois afetar a qualidade do queijo. E perguntava a quem quiser que faça esta primeira intervenção. Diga lá, Eduardo. Penso que tinha levantado a mão. Não, estava a dizer era que temos aqui um participante, penso que seja o Jorge, que tinha a mão levantada. Não sei se tinha alguma questão. Mas respondendo a uma das suas provocações, não é? Eu tenho aqui para a segunda, em relação à utilização de cardozinas preparadas em laboratório. Isso já foi um trabalho realizado, já se experimentou, requer muitas tarefas experimentais, ok? É possível de se fazer, torna as coisas um pouquinho complicadas para ter aquela produção contínua, ok? Apesar de ser possível. Contudo, duvido que a parte microbiana também associada à planta não tenha uma QB de intervenção quando usada, por isso também deixo essa pergunta aqui. Eu, antes de continuarem a responder, eu só queria esclarecer o Jorge Oliveira, que aqui na plataforma que nós estamos a usar, na plataforma Zoom, existe aqui uma função bate-papo onde podem os participantes colocar questões, está bem? Então, quem quer falar a seguir, eventualmente o Paulo. Eu não sei se em relação ao Jorge, não há possibilidade de eu fazê-la diretamente. Não sei se a vossa plataforma, como é que está aí, ou se interessaria, não é? De algum modo. Acho que aqui alguma interação podia ser interessante. Pois, mas é através do bate-papo que nós podemos fazer isso. Preenche-se aqui, aliás, como escreveu, não é? Como escreveu, não. Normalmente é assim que nós fazemos. As pessoas escrevem, se estiverem a assistir através da plataforma Zoom, ou então se for através do Facebook, colocam questão no Facebook. Eu não tenho acesso, mas provavelmente quem está no back-office dará depois esta informação para nós. Bom, há pouco falou-se nesta questão de, como é a última intervenção, fazer aqui um bocadinho um blend. Há bocadinho falou-se nesta questão de chegar aos produtores, não é? Nós estamos aqui, eu não faço ideia, portanto, estão aqui cerca de 20 pessoas, não faço ideia destes, estou a conhecer alguns deles, de facto, que são amigos, já são habituês nesta coisa. Não sei quantos produtores estarão aqui, não é? É óbvio que o Sr. Moitinho há pouco, no início, disse logo, portanto, normalmente estas coisas nunca sabemos se fazemos bem, se é hora de serviço, se é fora de serviço, se é coisa, portanto, e no fundo temos sempre. Mas, nos vários fóruns que tenho andado, tem sido difícil chegar aos produtores. Isso é uma questão que nos devemos colocar, não é? De algum modo, se andamos a fazer isto
de algum modo, de forma voluntariosa, mas que não há ecos palpáveis disto, isso de facto do outro lado, se é isto do outro lado querem, não é? Ou o que é que querem, ou se sabem o que é que querem do outro lado. E muitas vezes também é essa a questão. No âmbito deste projeto, por acaso hoje não houve apresentação nesse sentido, mas há uma área da conservação das flores, não é? Portanto, a Universidade do Porto, da Católica do Porto, da Biotecnologia do Porto, está de facto com esse trabalho em mãos portanto, sobre essa questão. Portanto, os resultados que aí advirem serão seguramente interessantes. Em concreto, em relação à questão que o Sr. Martinho colocou, portanto, a micropropagação será seguramente uma área importante. A partir de que plantas? Pronto, essa é a grande questão. Não é? Portanto, nós podemos obter as plantas via seminal, não é? Portanto, via seminal temos sempre alguma variabilidade, de facto, em termos de composição bioquímica. A micropropagação ou a propagação vegetativa é uma forma de assegurarmos, de facto, uma grande parte dessa variabilidade. Ou seja, como eu disse há pouco, eu tenho plantas que há 10 anos têm praticamente o mesmo perfil, não é? Pode variar ligeiramente, mas é praticamente o mesmo perfil. Portanto, essa é uma das grandes questões, é um dos grandes desafios em termos de ciência fundamental, perceber como é que as plantas conseguem bloquear algum processo de processamento das cartesinas no seu interior. Não é? Portanto, isto são enzimas muito potentes e a planta tem que fazer esse controle e elas fazem de uma forma sistemática, fazem de forma diferenciada, mas a mesma planta faz de forma sistemática ao longo de vários anos. Portanto, isso é uma garantia que eu tenho nas plantas que acompanho. A questão do agente coagulante, pronto, essa de facto é a grande pedra de toque. Eu não tenho dúvidas. Agora, vamos lá ver. A grande mais-valia que temos é a diversidade e o trabalho que temos feito. Nós temos aqui, neste como noutros projetos, temos um grupo fantástico, não é? Para além do grupo, as pessoas, não é? E é uma pena o Pedro Louros não estar aqui, de facto, que é daqueles gregários e que sabe muito e com quem tem aprendido muito e de facto, aliás, o Bartolomeu é também, de facto, uma dessas pessoas, mas, quer dizer, ter fisicamente o Pedro aqui é importante. O Pedro pela sua humildade, pela sua capacidade, pelo seu saber, é daqueles que faz falta e que sabe muito bem para onde é que este setor deve caminhar. E atenção que este setor não deve caminhar todo para o mesmo sítio. Azeitão é uma coisa, Beira Baixa é outra coisa, Serra da Estrela é outra coisa, e em conjunto saberemos criar esse puzzle, não é, da diversidade das DOP. Não é? Portanto, eu quando falo com Torta de Alcázar e percebo o tipo de queijo que eles lá têm, depois percebo o tipo de carne que eles têm. Não é? O carne que têm, a forma como usam é diferente de nós. Não é? E quando nós fizermos a abordagem, essa empresa dos Estados Unidos, ou a empresa portuguesa para os Estados Unidos, já me abordou, eu acho isso ridículo. Não é? É ridículo. Portanto, o mais fácil é fazer extrato, atenção. Não é? O difícil é o que nós temos, não é? O que nós fizemos ao longo de 30 anos. Isso é que é difícil, isso é que foi difícil. Não é? Fazer extratos é o mais fácil. E nós sabemos, fruto dessa experiência, se esses extratos devem ser feitos de flores frescas, flores completamente secas, flores semi-hidratadas, etc, etc. Não é? Esse trabalho tem que ser feito por nós, liderado por nós, com aqueles que de facto fazem parte deste e de outros grupos e que nós sabemos muito bem quem são. Para chegarmos mais rápido, podemos usar aqui algumas muletas, não é? Mas nós sabemos muito bem qual é o caminho que queremos fazer. Não é? E com aquilo que o Bartolomeu disse bem, quer dizer, nós temos que dar uma garantia. É óbvio que não tem que ser da DOP numa primeira instância. Da DOP para a DOP, né? Da DOP para ir extrair para vir para a DOP. Né? Pode ser de Portugal para ir extrair para vir para Portugal. Agora, cada uma das DOPs
é que tem que saber muito bem aquilo que quer. E esse material tem que ser disponibilizado às DOCs para que possam fazer essa experimentação nas queijarias. É óbvio, o INEAV, em primeira instância, até para acreditar tudo isto, mas depois nas queijarias. Não é? O Moitinho disse que eu era doutorado. Eu não sou doutorado, espero no dia 30 poder vir a ser. Trabalho há 10 anos nisto, há 30 anos nos recursos genéticos. Eu fiz este trabalho com Alfa Ribeiro e agora, com prazer, estou a fazê-lo no cargo. Para mim, hoje, as flores do cargo são uma parte da história. Eu disse também que me agrada, não falo com o cardo na boca, senão ficava-me todo, embora o nosso já não tenha espinhos, não é? Mas falo com a alma do cardo na boca. Não é? E, de facto, o cardo é um todo, não há planta igual, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que não há planta, em termos de recursos genéticos, de valorização dos recursos genéticos, não há planta igual, e nós iremos provar nos próximos anos, não é daqui, o Nuno dizia, o Bartolomeu dizia daqui a 10 a 20 anos, não, para o ano estamos a usar extratos devidamente padronizados para perceber, com aqueles queijeiros que eu conheço e que tenho confiança e que sempre acreditaram nisto, são poucos, são, mas são com estes, não é? E se calhar não temos aqui tantos queijeiros, tantos produtores nisto, temos que perceber porquê, não é? Olham-nos com desconfiança, pronto, tem a razão para isso, não é? Portanto, nós temos que, eu como disse também, louvo, e é fundamental este trabalho de laboratório. O trabalho em laboratório, não é? Mas eu sou um provo na queijaria, não é? Se eu, ao usar 100 litros de leite, o que eu tenho pensado não resulta, acabou. Não? Acabou no sentido, não, temos que melhorar, temos que ver porque é que não resultou, etc. Não é? Portanto, é na queijaria que hoje eu trabalho. Não é? Naquelas queijarias com as quais tenho, de facto, uma relação de confiança, de proximidade. Naquelas que acreditaram, que fizeram os seus lotes de flores. Aquilo que nós podemos ensinar e transferir para essas, alguém tem que ir à frente. Não é? Se forem à frente e os outros olharem, olha, estes vão à frente e vão bem, depois vão te seguir. Portanto, não os vamos empurrar com um beco sem saída ou com um poço sem fundo. Não é? Portanto, é assim. Esta é uma área, é uma temática muito complexa, porque nós não estamos, pelo menos eu, falo por mim, não é? Não estou a conseguir chegar a tantos produtores quantos queria, estou a chegar àqueles que queria, são aqueles que me ouvem, e de facto, e mesmo em alguns que chego e que os resultados são evidentes, depois paramos, não é? Porque, bom, tivemos num ano dificílimo, não é? Ninguém pode esquecer isso, não é? Mas eu digo, neste último ano e meio nunca trabalhei tanto de volta disto e tanto em queijaria. Não é? Portanto, cresci muito neste último ano. E isto obrigou-me a ir ao queijo. Eu dizia ao Bartolomeu, e várias vezes tenho dito, e ao Pedro Louro, eu não quero ir ao queijo. Não é a minha área, eu não sou bioquímico, nem sou da área da ciência alimentar. Bom, mas o que é que é? Eu olho para os recursos tais quais eles são, né? E procuro essas sinergias. Portanto, no fundo é isso, e o CAR tem-me ensinado muito. De maneira que essa é uma área, este é um setor muito complexo, temos que todos juntos também procurar nos ajudar e perceber, não é? Uns poderão ir à frente numa área, e tentar encontrarmos aqui quais são os caminhos, as soluções que nós vamos apresentando para termos, no fundo, o sucesso que podemos chegar aos produtores. E trazer os produtores para nós e dizermos, vocês estão no caminho errado, não é? E nós temos a humildade ou de reconhecer que estamos no caminho errado, ou temos a capacidade de mostrar-lhes a ele qual pode ser o caminho, não é? E um bocadinho é este o desafio que eu me ponho a mim, não é? Portanto, eu não ponho culpa nenhuma nos produtores. A culpa é minha, porque não consigo chegar a tantos quanto queria chegar, mas às vezes digo-me, olha, não preciso mais. Eu preciso destes três com quem eu normalmente colaboro, que acreditam, que fazem as coisas como é que é. Ensinar a caminho. Se tiver alguma validade, outros virão atrás. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Sendo assim, alguém quer mais? Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Eu penso que foi interessante. Eu não consegui receber a pergunta que estava aqui, pensava eu, do
Por acaso tem a pergunta, está no QIA. Está no QIA, então espera lá. Está aqui, Jorge. Boa tarde a todos e os meus parabéns por mais esta contribuição para a consolidação do conhecimento do cardo e a sua contribuição para a valorização dos queijos DOP e IGP. A minha questão tem a ver com os constrangimentos que a UE estava a colocar em 2016 para a utilização da flor de cardo na coculação dos queijos. Alguém tem conhecimento da evolução? Muito obrigado, Jorge Oliveira, pela sua questão. Eu posso falar um pouco nisto, mas a pessoa ideal para falar era mesmo o Pedro Louro, neste caso. O Pedro é que estava a coordenar um pouco a resposta à União Europeia, que foi dada, e penso que os constrangimentos estão completamente sanados. Nesta altura, eu ainda estava, até mesmo antes de 2016, começaram-se a levantar estes problemas, eu ainda estava no Politécnico de Beja, e houve uma recolha muito grande a nível nacional de elementos sobre coagulantes, sobre cardo, pelas indústrias, pelas instituições. Portanto, eu até fiquei responsável de recolher ali na região do queijo Serpa, porque existem algumas indústrias que têm um protocolo de análise, principalmente em termos de análises microbiológicas de cardo, e portanto nessa altura houve um grande trabalho coordenado pelo Pedro e com outras pessoas. Eu penso que o Paulo também, não sei se o Paulo esteve envolvido, mas penso que sim, ao longo do país todo, e fez-se a resposta na altura, e é um assunto que está completamente, neste momento não há problema nenhum, é utilizado como ingrediente e é autorizada a utilização como ingrediente. Estes projetos que têm ocorrido, o AIX é um projeto, mas houve uma série de projetos nos últimos anos, uns ali no grupo de Viseu, e depois começou a entrar também o CEBAL noutras utilizações, o Politécnico de Beja, portanto, além do INIAV e outras, a Católica. Portanto, estes projetos também têm ajudado muito ao reconhecimento deste agente coagulante como ingrediente, não é? Porque hoje em dia o conhecimento, muito deste conhecimento até já existia, mas a questão é que houve também uma grande difusão, e isso, o AIX tem esse objetivo também muito importante, através até da plataforma. Conseguiu-se uma grande difusão do conhecimento. Por exemplo, há também outro projeto neste momento a decorrer de coordenação do CEBAL, que é a transferência de conhecimento em região do Alentejo, transferência de conhecimento nesta área. Julgo que é o Sinaratec, não tenho certeza, é o Sinaratec. Estes projetos também ajudaram muito a essa desmistificação desses problemas levantados pela União Europeia. Para além deste trabalho que houve na altura de resposta direta, que teve que haver, de resposta direta a um problema concreto levantado pelas instituições europeias. Eu penso que o Paulo também poderá acrescentar aqui alguma coisa. Pois, aliás, o Jorge diz aqui que a ESAV colaborou na elaboração de um documento para esse fim, em resposta à Qualifica, e o Paulo está a par disto. Sim. Paulo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Só acrescentar uma nota de rodapé, que era o seguinte: como o Arconel disse bem, o Pedro, de algum modo, corporizou um pouco a área da investigação e fez, o tal espírito gregário, fez esse apanhado de várias regiões. Nós, na altura, ainda numa fase, diríamos, embrionária, hoje sentimos maduros, não é? Maduros porque conseguimos fazer uma leitura geral destas questões que envolvem o queijo, embora, como volto a dizer, que há muito ainda para fazer. Mas na altura recordo-me que falei com a Ana Soeiro, que estava, no fundo, foi encarregue, do ponto de vista processual disto, teria sido uma excelente oportunidade de se fazer recolha de flores de cardo das mais diferentes origens, centralizar isso num laboratório acreditado e certificado e fazer essa amostragem, essa radiografia. Tinha sido uma excelente oportunidade. E o que me foi dito na altura, olha que bela ideia para apresentarmos um novo projeto. Não é? Portanto, e este tipo de coisas, não é? É óbvio que as instituições vivem dos projetos e vivem, no fundo, destas oportunidades, e isso também é aquilo com o qual nós temos que contar. Mas há momentos, não é, em que nós temos que agarrar, de facto, as coisas pelos cornos, tirando aqui os cornos, não é? E este tinha sido, de facto, uma excelente oportunidade de nós percebermos, não é, no mesmo local, porque depois o que é que acontece? É o facto de se fazer num sítio e fazer-se no outro. Está bem que os processos, muitos deles estão tipificados, não é? Estão certificados, mas depois, às vezes, varia sempre um bocadinho. E isto, de facto, tinha sido uma oportunidade de ouro. É óbvio que o Pedro fez e a Ana Soeiro fizeram aquilo que lhes competia, né? E o Pedro muito mais que isso, mas pronto, ficou sempre aqui uma situação, perdeu-se de facto essa oportunidade de ouro. Pronto, e como o Arconel diz bem, daí para cá aprendemos muito, né? Todos, né? E hoje estamos de facto muito mais capazes, né? Pronto, e temos de facto lançar-nos estes desafios. Para onde é que nós vamos, não é? E vamos com quem? Vamos sozinhos? Tá bem, alguém tem que ir à frente a liderar, não é? O caminho, quando não temos ninguém à frente, tem esta desvantagem e tem esta vantagem, não é? Portanto, vamos liderando, não é? E de facto, e se tivermos mérito, os outros depois vão vir atrás, não é? Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Antes disso, voltar a lembrar que foi disponibilizado um questionário e quem não respondeu, que responda, por favor. Bom, sendo assim, muito obrigado mais uma vez pela vossa participação, por terem aceito este convite para promovermos esta ação, este webinar, uma ação de disseminação de resultados do projeto AIX. Penso que foi muito interessante. Eu acho que quem nos esteve a ouvir terá ficado mais alerta para esta questão. Aquilo que foi dito pelo Eduardo Esteves, da plataforma que vai ficar disponível brevemente, também será uma ferramenta fundamental para que queijeiros, para que produtores de leite possam, e alguns produzem, transformam na própria exploração, na queijaria, na própria exploração, possam aprender mais alguma coisa e, naturalmente, valorizar ainda mais este recurso endógeno que temos e que é muito importante. Ficámos todos muito agradados por perceber que Portugal enfim, tem cartas a dar neste âmbito, no âmbito da investigação sobre o cardo. É sempre muito bom ouvir os especialistas dizerem isso e já percebemos que com esta ligação, com esta introdução de produtos que vão para os Estados Unidos e depois alguns voltam para Portugal, demonstra bem que até os americanos reconhecem as nossas competências e a qualidade do nosso cardo. Bom, resta-me agradecer a todos os 10 membros deste consórcio, agradecer também a quem nos apoiou, enfim, à Câmara Municipal de Castelo Branco, às escolas superiores do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e pronto, e portanto, vou desejar um bom fim de semana a todos, e muito bem, esperemos que na próxima ação de disseminação de resultados, que que foi um bocadinho limitada por esta pandemia, como foi dito há bocadinho, é sempre bom haver presença de pessoas. O modelo híbrido também será o ideal, penso eu. Neste caso, permite que pessoas que estejam longe
possam assistir. Tivemos há dias uma iniciativa em que eu sei que estudantes, que foram estudantes da ESACB e que já vivem e trabalham em Timor, tiveram a assistir, lá acho que eram 4 da manhã, e portanto estiveram a assistir àquilo que nós estávamos a fazer aqui em Portugal. Mas dizer que se tivéssemos tido uma iniciativa presencial, provavelmente teríamos depois agora uma prova de queijo que seria realmente muito, muito agradável e que normalmente complementa bem este tipo de ações. Muito obrigado a todos mais uma vez e em nome do CATA despeço-me dizendo que foi muito bom, foi muito produtiva esta informação e de certeza que, como vai ficar gravado, facilmente será possível que quem não assistiu possa vir a assistir a estas informações todas muito interessantes. Muito obrigado e muito boa tarde, um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Boa tarde, Obrigado. bom fim de semana.